Artes e artistas. Entrevistas incríveis e marcantes com artistas de Portugal e de diversas áreas, fundamentais para a cultura do mundo. À quarta-feira, entre as 16 e as 17 horas, no Regresso a Casa, com Raquel Barreira. Tem sido um sucesso atrás de sucesso, com o lançamento de singles que já ultrapassaram quaisquer expectativas. O produto só pode mesmo ser muito bom, e é, já que após o tema Panamá, que já ultrapassou os 450 mil streams e também visualizações nas plataformas digitais, e feitos de carne e osso, o single de estreia com a participação de Carolina de Deus, com mais de 86 mil streams só no Spotify, eis que o nosso convidado de hoje, Tomás Rocha, está de volta e lançado, agora com o single duplo A Voz. E atenção, porque também esta nova canção pode vir a surpreender muitos milhares de fãs, pelo menos é o que todo artista deseja, não é assim, Tomás Rocha? Muito bem-vindo Esperemos, é ao verdade. Artes e Artistas na Muito Rádio obrigado. Latina. É o sonho de qualquer artista, as coisas começaram a correr muitíssimo bem, não foi? É verdade, ou seja, o patamar fica bastante alto ou seja, para passar essa expectativa e à medida que as coisas vão acontecendo, achamos que vai correr sempre tudo bem e é preciso às vezes pôr os pés assentes na terra, mas as coisas têm corrido bastante bem e estou muito contente. E vão correr muito bem, claro que sim, temos que ser positivos. É verdade. Olha, temas escritos e compostos por ti, Tomás, avó e avô, são como que hinos aos nossos avós, tantos avós que foram o nosso porto de abrigo, a nossa companhia, tão pacientes também, e tantos avós que criaram os netos e por isso mesmo devem ser lembrados e respeitados a vida inteira. Será uma destas mensagens que pretendes passar com este tema? Porque afinal a escolha deste tema? Ou seja, a intenção do escrever foi num momento de mais saudade, numa reflexão com uma vontade de homenagear os meus avós e ou seja, tentar passar a minha história com os meus avós e tentar que quem ouça a música e quem goste da música procure a sua história, na minha história. Eu sei que as músicas ou seja, que as músicas e que a parte da letra fala muito de momentos específicos que eu tive com os meus avós e que há alguns cómicos, outros mais nostálgicos. Uhum. Ah, mas o que eu espero e a mensagem que eu tentei passar é que encontrem os avós e encontrem as pessoas nas minhas pequenas histórias e que se lembrem das delas. Exatamente. E agora estás então de volta com este single duplo, não é? Avó, avô, É já, verdade? já disponível nas plataformas digitais, com arranjos de Marco Reis e Vasco Teodoro. É a primeira vez que trabalhas com eles? Ou é já Não, uma O Marco família? e o Vasco é uma família, sem dúvida. O Marco e o Vasco são os meus produtores e managers. Ou seja, começámos a trabalhar juntos desde o início, desde o Feitos de Carne e Osso até, espero que sempre. Aham. Um, e basicamente temos andado a trabalhar juntos. Foi o Marco e o Vasco ou seja, que pegaram no meu projeto. Ou seja, há algumas pequenas histórias engraçadas, porque o Marco foi meu professor de guitarra dos 6 aos 16 anos. Foi aí que eu conheci o Marco. E E depois depois tive a oportunidade, recrutaste-o. ou foi ao contrário, ou o Marco Oh. recrutou-me. Ou seja, foi engraçado porque depois ou seja, depois comecei a compor e e estava muito perdido, não sabia o que fazer, o que comprar para começar a produzir. Falei com o Marco, tivemos ali uns anos, em que eu tentei muitas alternativas, tentei compor em casa, produzir em casa, depois, ou seja, é muito confuso para quem está a começar e quem não entra no. E o Marco ligou-me no meu aniversário, em 2000, já há muito, pá, em 2022 ou Ok. 2021, a dizer: Tomás, olha, tens aqui ótimas músicas, queremos trabalhar contigo e depois começámos este projeto todos.
Muito bem, muito bem. E agora este single duplo tem arranjos então de Marco Reis e Vasco Teodoro. A sonoridade desta canção é mais pop, folk, mais rock? Foi sempre assim ou houve aqui uma intenção, uma vontade de mudar o estilo musical? Os temas foram compostos acusticamente à guitarra, portanto, sem qualquer tipo de produção, ao mesmo tempo que a composição estava a acontecer. E no momento em que, e no momento em que o Marco e o Vasco pegaram na parte criativa ou seja, e transformar a música em algo mais composto, hum, acho que imaginaram o avô especialmente neste tema que tinha mais abertura para ser explorado, Ok. A de nível uma de maneira sonoridade. diferente. Uhum, Ou seja, porque é um tema que na guitarra ou seja, tem uma mão direita de folk, ou seja, assim, com um ritmo mais folk, e acho que acabou por se pegar nisso e criar este mundo diferente. Um, mas pronto, ou seja, claro que vai ter uma variante de pop, porque estas músicas são pop, mas tem essa, ou seja, ganhou uma sonoridade diferente. A uhum. Avó é um tema mais calmo, é um tema que, ou seja, olhámos para o tema e merecia cordas e merecia tamanho, dimensão, e tivemos ali algumas, não discussões, mas alguns momentos Fui para o a tentar, pós. claro, a perceber onde é que a música ia, mas acho que, ou seja, tem facilitado muito essa dimensão da produção, porque, ou seja, para quem nunca teve contacto com a produção, é um mundo muito grande, portanto, é uma arte Uhum, criativa uhum, que às vezes não merece o reconhecimento que tem, que é as músicas quando são compostas, não são as músicas que saem, as músicas que saem tiveram ali um olhar diferente, às vezes do próprio artista, ou em conjunto com outras pessoas, ou só de outras pessoas. E é importante, às vezes, se alguém me pergunta um conselho, ou seja, como é que se lida com esta diferença entre ouvir a própria música no quarto, a própria voz a cantar, ou então a música completamente diferente a produzir. E eu tive esta sorte com o Marco e com o Vasco, que é confiar neles, uhum, aprender com eles e ouvir com quem sabe mais. Porque é algo que no início há alguma reticência, de ouvir, opiniões e às vezes, olha, eu não faria nada assim, que isso, eu não, porque eu diria, no início o que eu queria era gravar tudo acusticamente e lançar. Ou seja, e fui aprendendo que as coisas não são assim, que é preciso explorar, ou seja, não é só fazer o que nós gostamos, também é importante perceber para onde é que a música vai, quem é que uhum, vai ouvir. Ou seja, é uhum. preciso explorar um monte de tópicos que não só o do artista. E, ou seja, e essa parte de ter companhia e de ter em quem confiar é muito importante. Ainda vives em Madrid, Tomás? Já não, estive lá há Não. 3 meses. E então não gostaste? Não te Gostei, adaptaste? ou seja, gostei bastante. Ou seja, é uma cidade que acho que para pouco tempo, para mim, foi bastante interessante, mas no dia a dia, a longo prazo, não é para mim. É uma cidade fria no inverno, Uhum. ahm, muito quente no verão, sem praia. Portanto, para mim não funciona. Uh! Olha, mas Portanto, para mim, quiseste ir para Madrid para te investires numa carreira fora de Portugal? Escolheste Madrid para viver e aventurar-te num novo desafio musical ou foi por outros motivos? não, fui fazer uma pequena excursão académica, Bem, e depois voltei. pronto. Voltei, voltei, não é? O português volta Voltei, sempre à voltei. base. Olha, Tomás, os singles Panamá e Feitos de Carne e Osso tiveram um sucesso maravilhoso, como já tivemos aqui a oportunidade de falar, no número de streams e também visualizações nas várias plataformas digitais. Trabalhaste com Carolina de Deus, como foi que se deu esta colaboração? Como é que correu? Correu muito bem. Fiquei muito amigo da Carolina, ou seja, mantemos contacto hoje em dia. E a Carolina abriu-me uma porta essencial, para o mundo da música, na medida em que me permitiu ver o mundo de perto, algo que, se não fosse a Carolina, ainda não tinha acontecido, porque, ou seja, são processos que acontecem devagar. E, portanto, ou seja, o Vasco trabalha em projetos, ou seja, trabalha externamente para projetos da Carolina Uhum. e apresentou-me a Carolina, ou seja, fez o contacto. A Carolina, entretanto, adorou a música, o Feitos de Carne e Osso, que eu já tinha publicado no TikTok, então aceitou o desafio logo assim em primeira mão, o que foi ótimo, e começámos este projeto juntos. Boa. Ou seja, depois houve toda a questão da a parte criativa de pensarmos no videoclipe, o que é que íamos fazer, como é que a música ia ficar, ou seja, mas foi todo um projeto que
teve a sua dimensão e que foi muito importante para mim ter essa dimensão como primeiro, porque deu ali estrutura, a um primeiro tema. E acho que a parte mais importante foi esta, foi, ou seja, a Carolina deu-me esta visão do mundo da música, cá em Portugal, assim de perto, como algo, ou seja, muito, 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 muito assente Uhum, na forma de como é o dia a dia. uhum. Eu depois, mais tarde, quando lancei a música, fiz um concerto com a Carolina, que a Carolina convidou-me, tive essa oportunidade, ou seja, acabei por ter esta mão aqui ao lado que me deu este conhecimento Uhum, e, ou uhum. seja, foi muito, muito bom. Tu já viste a quantidade de pessoas que vais conhecendo ao longo da tua vida, que te abrem portas e que te dão também, que te oferecem mais segurança para aquilo que te estás a lançar, para este desafio musical. E é tão importante, não é? Sermos também humildes e tolerantes e estarmos dispostos a aprender. Para nos enchermos também um pouco Importantíssimo. mais de segurança em palco, segurança nas composições que criamos, nas músicas que escrevemos, enfim, tudo isto é muito importante também, não é? Eu acho que um músico, especialmente quando somos novos, Uhum, a partir de um certo momento de capacidade musical, eu uhum. acho que nós, no nosso quarto, acabamos por nos sentir sempre Artes e com o ego cheio. artistas. Sim, Entrevistas incríveis e Porque, marcantes com artistas de ou seja, Portugal normalmente um e de artista, quando diversas compõe, gosta áreas, do que compõe, fundamentais para a portanto é cultura do mundo. fácil a pessoa sentir, o que eu estou À a fazer é bom, quarta-feira, entre as 16 e e as 17 acabamos horas, por, no Regresso a Casa, quando ainda não com chegou a Raquel oportunidade de Barreira. nos explorarmos ao público, ainda não há a sensação de, esperem, eu ainda não sou, ou seja, isto ainda não começou, isto é o micropasso. uhum, Portanto, acabar por conhecer pessoas, ter a capacidade de confiar nas pessoas, porque, ou seja, eu acho que é o mais essencial, é trabalhar com quem se confia numa uhum, área que é tão volátil em termos de emocionalmente, ou seja, um claro. dia é muito bom, no outro dia já não acontece nada. Uhum. É muito importante termos as nossas pessoas e aceitar que a pessoa não sabe e que há quem sabe mais que nós, acho que é o segundo passo mais importante. Ou seja, Exatamente. ou seja, confiar e aceitar e querer aprender por quem sabe mais, acho que são os dois passos essenciais. E acho que no mundo das artes há toda esta conotação que o artista é assim meio, ou seja, meio na lua, que não liga a nada, que quer ser quem é. Acho que é muito importante as pessoas terem noção que a arte realmente é algo mais flexível, mas a arte enquanto profissão tem toda outra variável que é a profissão, que é o trabalho. E é um E é trabalho de equipa. importante, exato, e que aprendam e que queiram aprender e que se queiram juntar. E acho que isso é Uhum. muito importante. Tomás Rocha, nasceste em Lisboa, tiveste aulas de guitarra dos 6 anos aos 16, como já referiste aqui, na New Music School em Lisboa, É verdade. com Marco Reis, não é? Conhecido também como guitarrista da sua banda Os Cleft, que também trabalhou com artistas como Agir, Milhanas, entre outros. E frequentaste ainda aulas de canto na mesma escola, o que, o que contribuiu significativamente para o teu desenvolvimento e também interesse nesta área musical. O que é que foi que te levou a escolheres esta área? Como é que nasceu, afinal, ao fim e ao cabo, esta paixão pela música? Eu diria que a paixão pela música, pelo menos o que os meus pais e os meus tios me dizem, é que desde que nasci, ahm, que tenho uma paixão pela música. Ou seja, sempre brilhei a ouvir música desde bebé até sempre. Ok. Comecei aos 6 anos com uma vontade súbita de aprender guitarra, porque tinha uma guitarra pequenina aqui em casa de brincar e via os morangos com açúcar e Uhum. achava piada, ou seja, e queria aprender, ou seja, tinha a ideia, ok, quero aprender guitarra. E a minha mãe fez uma surpresa no meu aniversário, nos 6 anos, me levar a uma aula experimental de guitarra com o Marco. E, ou seja, e desde esse dia, o meu avô, todas as semanas, me levou às aulas de guitarra, dos 6 aos 16 durante 10 anos, com audições pelo meio. E no meio do processo, ou seja, o chip mudou, passou de, ok, eu acho mesmo, mesmo que quero fazer isto. E o bichinho começou a aumentar e quando comecei a compor, ou seja, aí Oh, não, não, já estavas não lançado. houve.
não houve volta a dar. Pensei, ok, vamos lá fazer isto e Vamos que lá. seja o que Deus quiser. Ainda bem, ainda bem. Olha, dizes que te identificas muito com a forma de escrever de Miguel Araújo. Porquê? De que forma é que o músico português te influenciou na composição das tuas músicas? Acho que o Miguel tem uma forma de compor que é inexplicável na maneira como se lembra do que compõe. E eu digo que me inspiro muito no Miguel, ahm, na medida em que nas minhas composições e quando estou a tentar compor, as ideias surgem de histórias ou de momentos que eu não sabia que me ia lembrar e nem sequer pensei nisso no outro dia ou nesse mesmo dia. E a forma como o Miguel escolhe as palavras e faz as composições e junta histórias e pormenores que normalmente não entram numa vertente mais lírica, ou seja, talvez numa história contada por palavras, mas sem ser a Uhum. cantar, ou seja, não uma composição, falo de uma forma tão natural que é a forma como eu gosto de escrever. E Ok, acho que o português tem tanta abertura para isso, ou seja, o português é uma língua tão, tão flexível que normalmente é associada como uma língua difícil de escrever. E eu acho mais bonito olhar para o português como uma língua muito flexível e com muita oportunidade para explorar. Eu acho que o Miguel explora isso e acho que é por isso que eu digo que é uma inspiração, porque é como eu quero escrever. ainda bem, ainda bem. Eu sei que tens muito bom gosto, já sei que desde a tua infância que ouves artistas lendários como os Beatles, Pink Floyd, Eagles, Led Zeppelin, parabéns, John Mayer. Tive ali Enquanto, uma boa base. enquanto aprendias guitarra, são grandes referências, não haja dúvida que de certa forma te terão influenciado e moldado no músico que és hoje também, Sem dúvida. não é? Ah, ou Não seja, é a ter mesma toda essa. coisa se me dissesses, gosto muito de ouvir, sei lá, Britney Spears, os The Bros, dos Ou anos seja, não tem nada a ver 90, 80. porque cria uma base estrutural muito. Ou seja, especialmente numa criança, cria uma base estrutural do que o cérebro processa como música Exatamente. numa. É estranho, ou seja, é estranho pensar que a minha infância foi ouvir bandas antigas porque. Ou seja, eu nunca ouvi as músicas que os meus amigos ouviam. Porque, ou seja, na minha infância, os meus amigos iam para a escola e iam falar das músicas que tinham ouvido na rádio de manhã. E eu estava a ouvir um vinil em casa antes de sair para a escola e um CD no carro, escolhido a dedo, e porque, ou seja, porque era o que eu queria ouvir. Porquê? Porque Uhum, queria o braço estrutural para como eu toco guitarra. claro. Portanto, o Marco encontrou ali uma estratégia muito engraçada ou seja, de me dar uma base estrutural da música com estas bandas icónicas e eu ficar com uma ideia ou seja, muito genérica da música e do que é que pode ser. Portanto, ganhei uma estrutura muito grande e depois o gozo aumentou, que é, eu não fiquei a achar que a música era só o que eu estava a aprender, passei a achar, não, eu quero ser como estes e vou fazer como estes. Então comecei a querer fazer e a pegar, ou seja, tenho uma base estrutural do instrumento que me permite compor, acho que de uma forma mais fácil do que se tivesse tido, ou seja, aprendido de maneira diferente. Ora bem. Gostas mais de cantar, de compor as tuas músicas ou de compor para outros artistas? Gosto sem dúvida mais de compor para mim. Adoro compor com outros artistas, e gosto muito de explorar as diferentes formas de pensar. Gosto muito de um momento de composição com artistas em que eu estou a escrever uma frase ou seja, e a outra pessoa diz, essa frase não tem jeitinho nenhum. Ou seja, acho, acho que é um momento icónico, é um momento é de partilha, é um momento de intimidade, acaba por ser um momento de intimidade em que estamos Claro. a partilhar duas formas de ser diferentes para algo em comum. Um, ou seja, gosto muito da experiência de compor para outros artistas, acho que é uma oportunidade incrível e eu Uhum, adoro compor no dia a dia, portanto é algo que me permite também explorar mais sem ser só para mim. Portanto, nós uhum. podemos criar personalidades a escrever e eu acho isso muito engraçado, que é não há necessidade de termos só uma pessoa dentro de nós quando estamos a escrever para outras pessoas. Talvez podemos adaptar a nossa forma de ser e explorar ali outras dimensões diferentes que não teríamos oportunidade se estivéssemos a escrever para nós, porque não haveria essa necessidade. Mas gosto mais de cantar as minhas canções e gosto mais de compor para mim, se for para comparar as duas opções. Muito bem. Este ano 2025 iniciaste então um percurso importante em que vais lançando singles, continuas a trabalhar em novos temas para depois eventualmente nos apresentares um álbum.
exatamente, Num ou seja, futuro está aqui próximo. num futuro próximo, está-se aqui a fazer umas contas ao tempo, mas sim, ou seja, a ideia é continuar a lançar músicas Uhum, e, ou seja, e acabar o projeto com uma comunhão das músicas que fará sentido, claro. ou seja, porque acaba por explorar esta minha primeira entrada no mundo da música, para depois também explorar outros tipos de música e algo que ou seja, que temos andado a planear e gravado, Uhum. Olha, e para no concertos. os concertos também finalmente estão a começar a surgir, as primeiras, ou seja, a primeira chama a primeira luz ao fundo do túnel de quando é que serão. Ou seja, não posso confirmar já com certeza datas, mas em breve terei datas para confirmar e para dizer. Muito bem. Tomás Rocha, eu quero agradecer-te por teres aceitado vires ao Artes e Artistas na Rádio Obrigado, eu. Latina. Eu desejo-te uma excelente viagem por esta tua aventura artística e eu acho que cá estaremos muito em breve para voltar à conversa, não é? Quando tiveres aí o álbum. Voltaremos sim. Raquel, já tenho um álbum! É verdade. E desejo-te boas festas. Obrigado, Raquel. Muito obrigado pelo convite. Artes e Artistas. Entrevistas incríveis e marcantes com artistas de Portugal e de diversas áreas, fundamentais para a cultura do mundo. À quarta-feira, entre as 16 e as 17 horas, no Regresso a Casa, com Raquel Barreira.